E ora então, muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, consoante o momento em que estás a ver esta transmissão, que sejas muito bem-vinda ou bem-vindo a mais uma perspectiva sobre a tua expressão criativa autêntica, sobre o teu propósito de vida. É sobre isso que vamos falar aqui e hoje com uma diferenciação muito concreta, muito específica. Podes ler aqui no título, a Árvore da Abundância. E a Árvore da Abundância, então, é o nome que eu chamei a um método que eu vou partilhar contigo hoje, para libertares a abundância e chegares à sustentabilidade do teu propósito de vida. Obviamente que isto não é tipo uma varinha mágica. E se estás à procura de alguma solução imediata para conseguires alcançar os resultados que procuras, aqui não é o lugar. O que eu te trago são fundamentalmente oportunidades de trabalho, oportunidades de desenvolvimento para ti, em que, convocando então vários dos teus melhores recursos, à medida daquilo que tu podes dar, tens então a possibilidade de libertar cada vez mais daquilo que tu precisas para sentires que a expressão criativa autêntica de quem és é uma realidade cada vez mais forte, consistente, significativa na tua vida. E, portanto, o que eu te trago são oportunidades para poderes fazer isso cada vez melhor, para poderes libertar cada vez mais disso. E o método de hoje, o método da Árvore da Abundância, o método que eu chamo a Árvore da Abundância, une aquelas que eu considero serem as melhores ferramentas, algumas das melhores ferramentas da libertação da abundância e da percepção do que é abundância e da combinação de perspectivas sobre o que é que verdadeiramente é abundância para sermos concretos, práticos e eficazes a libertar essa mesma abundância aqui e agora. E, portanto, esta ferramenta da Árvore da Abundância, o que é que traz? Traz-nos fundamentalmente três perspectivas que vão ser aqui combinadas. Na realidade, são mais do que não são próprias, são três perspectivas com 5 grandes componentes, mas não vamos complicar. Portanto, três perspectivas. A primeira é a perspectiva da árvore da vida cabalística, que é uma árvore que pretende representar, em termos de evolução da consciência, como é que se cria vida no universo, como é que se cria vida no cosmos. Portanto, é um processo de criação, um processo que, então, nós podemos usar, e tem sido usado ao longo de séculos, para desenvolvermos as nossas capacidades criativas, fazendo de uma maneira que é sustentável e que está alinhada, precisamente, com os melhores princípios que a humanidade conhece e entende relativamente ao que é criar. Portanto, a Árvore da Vida é uma estrutura de criação consciente na nossa ótica humana a respeito de como se cria no universo. É isso. Portanto, esta é a primeira paternidade, se quisermos, desta ferramenta que eu te vou mostrar hoje. A ferramenta da Árvore da Vida. A segunda ferramenta é a ferramenta do Business Model Canvas, ou da tela de modelos de negócio. E essa ferramenta, então, tem 9 grandes blocos constituintes que nos dizem que podemos sintetizar todo o processo de criação de valor numa organização de acordo com esses blocos constituintes do processo de criação de valor e podemos, então, equacionar aquilo que, em termos de organização, é feito para entregar esse valor. Portanto, esta é a segunda ferramenta que vamos aqui combinar. E depois vamos combinar uma terceira ferramenta, uma terceira paternidade, como eu lhe chamei, como eu comecei por lhe chamar, que é a ferramenta Business Model U, que é a tela pessoal, profissional de cada um de nós, em que então vamos perspectivar na ótica da nossa contribuição individual como
é que entregamos valor aos outros. Esta mesma tela é uma afiliada, por assim dizer, da tela do Business Model Canvas, da criação de valor para as organizações. Esta tela do Business Model U, ou tela de prática ou de negócio pessoal, de prática profissional, tem múltiplas aplicações, permite então pensarmos na nossa própria ótica individual, porque, e agora juntando as três, o que preside aqui e que une, a cola que une estas três ferramentas, ou estas abordagens, que na verdade são duas grandes abordagens, uma abordagem espiritualista e uma abordagem de materialização. Se quiser chamar materialista, eu penso que é mais apropriado chamar materialização, neste contexto, na forma como vamos combinar então estas ferramentas, vamos uni-las e vamos perceber que têm ressonância. Porque foi esse trabalho que eu fiz, um trabalho de investigação que fiz e também alguma sorte, providência, de ter entendido que era então possível fazer esta ligação entre esta ferramenta, que é mais do que uma ferramenta, é uma representação cosmológica do universo conhecida há séculos, com esta ferramenta da geração de valor na sociedade contemporânea em que nós vivemos, em que todos nós vivemos. E, portanto, o que eu descobri é que cada dimensão ou cada séfira desta árvore de vida tem uma correspondência bastante próxima, bastante significativa entre cada bloco constituinte do processo de geração de valor, de acordo com o modelo Business Model Canvas, e também na versão Business Model U. Se pensares naquilo que eu defendo, em termos de conciliação de vários níveis e de várias perspectivas, a partir das quais nós nos podemos e devemos expressar criativamente a verdade de quem somos, então eu acho que é bastante interessante e bastante significativo que possamos pensar que qualquer tipo de resultado que estejamos a querer gerar num determinado momento, conseguimos articulá-lo, conciliá-lo, harmonizá-lo, não apenas em termos dos princípios da eficácia material, mas também em termos dos princípios da conexão transcendente e espiritual à verdade de quem somos. E, na verdade, estão em sintonia. Na realidade, são os mesmos, com faces diferentes, com necessidades complementares, mas distintas, e que, na verdade, se harmonizam e se entrelaçam. Portanto, esta é a minha proposta para ti. E eu pergunto, tens alguma ideia sobre o que é importância, o que é abundância, para ti, que queres partilhar aqui nos comentários? Alguma questão? Qual é a tua definição de abundância? O que é que para ti é abundância? Qual é a ideia da abundância que está aqui por trás, indo mais além, se não ficou ainda claro para ti na explicação que eu estava a fazer da associação da ferramenta. A ideia da abundância que preside aqui a isto é: a abundância é um requisito natural no universo e é por assim dizer, é uma consequência inevitável de um processo de criar que serve precisamente os princípios, que serve o interesse de todos, o interesse universal, se lhe quiser chamar assim, e que adere aos princípios do universo. Portanto, é isso que está aqui em causa. E, portanto, a definição da abundância para mim é muito simplesmente isto. Algo que se expande e chega a todas as partes da realidade que está a ser considerada, seja a nível, estejamos inclusive a falar a nível material, a nível de dinheiro, seja a que nível seja. A abundância material, a nível de dinheiro, na realidade ela sustenta-se, é um corolário, e é isso que fica muito claro quando olhamos para uma tela de modelo de negócios, ou uma tela de prática profissional, e incluindo para a árvore da vida. É um corolário de um processo de transferência, de passagem e de reunião das múltiplas forças que na realidade se vão diferenciando e que na verdade vêm todas de uma fonte única, da fonte una. Por isso é que chamamos universo.
Bem-vinda, Leonila, mais uma vez. Bem-vindo também, Mónica. Não comentaste, mas aproveito para te dar as boas-vindas, porque entraste na transmissão e já és habitual. Muito obrigado pelo teu comentário, Leonila. Vou já ler. Eu diria, em termos gerais, abundância quando a criação é maior do que a necessidade. Bom ângulo. Bom ângulo. Muito interessante. Quando a criação é maior do que a necessidade. Eu diria que temos abundância quando aquilo que geramos transcende aquilo que consumimos nesse mesmo processo. E aqui já estou a dar um cunho um pouco mais contabilístico ou financeiro. Não é? Quando... porque estou a associar um pouco à definição de resultado líquido. Não é? Que é quando os rendimentos da atividade superam então os gastos dessa mesma atividade num determinado período. E então sabemos que estamos a gerar riqueza nesse contexto quando acontece isso. Mas, portanto, então a abundância no universo é quando, de alguma forma, geramos mais do que aquilo que consumimos com a nossa existência, colocamos mais valor, mesmo que de formas que não conseguimos entender completamente, e então temos colocado mais valor através dessas escolhas que fizemos, dessas iniciativas que consumamos, que então permitimos que a fonte de A a Z passasse pelas várias etapas e então se traduzisse em resultados que são em nosso benefício e em benefício de todos. E temos vindo a falar sobre isso nas últimas transmissões. Mas então, sem mais demoras, o método de árvore da abundância que eu tenho para ti é este. Vamos usar a árvore da vida e recomendo que tenhas algo onde anotar, que tenhas aí contigo, papel ou caneta. Ou se não tens papel e caneta, que tomes notas aí num suporte digital, como preferires. Ou então, eventualmente, se preferires, tomas agora a atenção e depois, mais tarde, voltas a consultar o vídeo e então fazes o processo. Mas aquilo que eu te sugiro então é que façamos essa viagem, essa navegação pela junção entre, então, as dimensões da criação em ótica universal, os blocos constituintes de valor da tua prática de negócio e os blocos constituintes de valor da tua prática profissional, de uma forma muito simples, muito fluida, e que possas, então, libertar o valor que tu puderes libertar agora para a tua árvore de abundância ser de facto viçosa e teres possibilidades de construires de facto algo que te represente, algo que seja significativo e, acima de tudo, saberes que isso está a aderir aos princípios universais. Que isso, de facto, está suportado pela forma como este universo opera e que estás a fazer a coisa certa da forma certa, incluindo nas dimensões materiais dos temas e das áreas que tipicamente associamos à criação e à geração de valor, que são os negócios, a gestão, o empreendedorismo e, claro, obviamente, as nossas atividades profissionais. E, portanto, vamos lá avançar a ver se conseguimos fazer isto aqui neste direto. Bloco número 1, ou dimensão de criação número 1, é a dimensão da proposta ou das propostas de valor em termos do Business Model Canvas e em termos da tua tela pessoal, é como ajudas. Como ajudas. Portanto, podes anotar, dimensão número 1, como ajudas. Em termos dos princípios espirituais, esta dimensão está apoiada pela Séfira número 1 da Árvore da Vida, Keter, e eu destaco aqui quatro virtudes fundamentais para libertares, então, valor da tua proposta de valor ou da forma como ajudas, que são a virtude da vontade, de quereres libertar valor, de quereres entregar essas propostas de valor que vão então gerar a abundância que tu precisas, e reconheceres o poder que é libertares a tua vontade. Recorda-te da frase do ditado popular, querer é poder. Associa-te a estas verdades fundacionais. A terceira virtude é a virtude da verdade. Nós falámos sobre isto ontem, na transmissão de ontem, com outro enquadramento. E, portanto, a verdade é a terceira grande virtude que aqui está associada. E a quarta é a da liberdade. Da liberdade. E estas quatro estão relacionadas e estão encadeadas. Tem uma sequência que me parece natural da sua ativação. Se ativarmos a nossa vontade, vamos ter mais poder,
mais poder está assente em mais verdade e gera mais verdade. E estes três, então, conferem-nos mais liberdade. E a frase que eu associo, então, a esta primeira dimensão da árvore da abundância é a frase: querer é poder. Nos blocos constituintes do Business Model Canvas ou do Business Model U, da tela de modelos de negócio ou da tela de modelo de negócio pessoal, eu recomendo que vás investigar estas referências para quiseres aprofundar, depois desta transmissão. Encontras estes livros com muita facilidade, em todos os sítios habituais onde se vendem livros. E então a pergunta que eu te faço é, para ti especificamente, destacando a tela pessoal, como é que ajudas? Como é que ajudas? E agora, 30 segundos a partir de agora, para anotares aí na tua folha, como é que ajudas? Como é que ajudas? 30 segundos a partir de agora. Mais 10 segundos. Muito bem. Muito bem, já vejo aqui o teu comentário, Mónica. Muito obrigado. Querer é poder é a frase que para mim me motiva. Então ficas a saber, ou confirmas, que esta frase é a frase máxima em termos desta associação, deste modelo que eu montei, não lhe quero chamar criei, porque na verdade combinei várias referências, umas mais recentes do que outras, portanto o meu processo criativo resumiu-se à combinação, à síntese, se quiseres. É uma frase que está ligada então a esta dimensão número 1 de Keter, que é a dimensão máxima do empoderamento de um ser humano ou de uma organização. Querer é poder é uma excelente frase para te inspirares. Parabéns por isso. Vamos avançar para o próximo? Vamos avançar para o próximo. A próxima fonte de poder, a próxima dimensão da nossa árvore, da abundância, é a dimensão número 2, que na Cabala se denomina de Orma. E a dimensão número 2 está associada no modelo de negócios, no Business Model Canvas, aos recursos-chave. E na tua tela de modelos de negócio pessoal está relacionada a quem tu és e o que tens. Repito, quem tu és e o que tens é então a segunda dimensão que tu deves considerar para libertar o máximo de valor que vai se traduzir então numa consumação acertada na tua árvore da abundância. E portanto, eu convido para, à medida que vais fazendo os exercícios, se quiseres colocar aqui nos comentários o que escreveste, nem que seja só algumas palavras, será bastante interessante, até podermos aqui enriquecer então a transmissão com isso. Se preferires guardar e manter partida, também está tudo bem e mantens aí na tua folha ou no teu fecheiro. Portanto, então, a dimensão número 2 de Orma tem quatro virtudes então que suportam estes recursos-chave que da organização, que na nossa ótica pessoal são quem somos, a nossa identidade e o que temos, as nossas capacidades, competências, dons, talentos e os outros recursos, evidentemente, que fazem parte da forma como geramos valor. E essas 4 virtudes, em termos de nos conectarmos aos princípios universais, são o amor, a sabedoria, a inspiração e a revelação. Mais uma vez, eu trago aqui uma ordem que tem uma sequência que, ativando estas virtudes da forma certa, podemos então libertar mais facilmente as lições que precisamos de ter para, lá está, trazer essa criação de valor à sua expressão aqui nesta dimensão. E a minha frase, ou não é a minha, não fui eu que a criei, mas a frase que associo aqui a esta segunda dimensão da geração de abundância é a famosa frase de Leonardo da Vinci, já aqui a repeti algumas vezes,
que é o grande amor, nasce do grande conhecimento da coisa amada. E o amor dizem várias das filosofias mais evoluídas da humanidade que o amor é um grande poder, é o grande poder do universo. E que o amor tem um poder incrível que nós, seres humanos, a maioria de nós nem sequer equacionamos, nem sequer concebemos. Mas que se soubermos usar, então é de uma capacidade incrível e imensa. E então vamos em cascata com capacidade de receber o poder que foi libertado na dimensão número 1 e passá-lo. Não te esqueças que isto é um processo. A árvore da abundância é um processo. Até chegarmos aos frutos temos de passar por várias etapas. A etapa da semente, do enraizamento, do caule e por aí fora. Estamos agora aqui, nesta etapa número 2, então, a refletir sobre como é que podemos ampliar o que temos, quem somos, para começar, e o que temos. E, portanto, 30 segundos para escreveres, nem que seja uma síntese, algumas palavras sobre quem és e o que tens. 30 segundos a partir de agora. Mais 10 segundos. Muito bem. Muito bem. Mónica, vejo mais um comentário teu. Muito obrigado. O amor é a principal fonte de abundância, sem margem para dúvidas que concordo com isso. O amor por si só é abundância. Quem tem amor, quem tem verdadeiramente amor, tem tudo, mesmo que possa parecer que não tem nada. Quem tem amor, com a força do amor, consegue criar os maiores milagres. E a própria ciência espiritual tem falado ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, tem falado sobre como o amor está presente na própria massa do universo e como ele se reflete em realidades que até nos parecem meramente materiais e meramente científicas, convencionais. Nós podemos saber, por exemplo, pela ciência iniciática, que quanto maior a frequência energética, quanto maior a vibração, quanto maior a intensidade de uma determinada fonte de energia, mais elevada essa energia é. E, portanto, é por esse motivo que há histórias em que, por exemplo, quando Deus se revela aos profetas, por exemplo, na Bíblia, ele fala através de anjos ou arcanjos e mesmo essas potências que não são as potências que representam completamente Deus, são aquelas que o ser humano consegue, através daquilo que está preparado, sem se desintegrar, estar presente para contactar com Deus. E o que acontece muitas das vezes, e agora fazendo uma descida abrupta para a nossa realidade mais material, o que acontece muitas das vezes quando temos um profundo amor, que sabemos que nos pode testar, que nos pode desafiar no mais profundo de nós, o que acontece é que isso nos agita, nos perturba e nos desestabiliza, porque sabemos que essa potência pode mudar a nossa vida para sempre e muda a nossa vida para sempre, e portanto ficamos, de uma certa forma, condicionados na expressão desse mesmo amor por um conjunto de realidades que muitas das vezes convencionam chamar amor, mas que na realidade não são. Não são amor, mas sim sucedâneos desse amor, resistências a esse mesmo amor.
E, portanto, sem margem para dúvidas que esta parte da árvore da vida é uma parte fundamental para nós sabermos lidar e sabermos ativar. Vamos avançar para a próxima, que o tempo também urge. Dimensão número 3. Dimensão da árvore da cabalística Binah, que representa, em termos de Business Model Canvas, a estrutura de custos da organização. Em termos da nossa própria prática, está perspectivada em termos daquilo que damos. O que damos é aquilo que estamos aqui a ser convidados a observar. Então, o que é que nós damos? E tem quatro virtudes que me parecem muito significativas para considerarmos aqui. A primeira é a virtude da justiça. A segunda, a virtude da responsabilidade. A terceira, a virtude da estrutura ou das estruturas. E a quarta, a virtude dos papéis. Daquilo que vamos representar e desempenhar, das funções que nos cumprem então desempenhar, para podermos dar o que temos a dar e aceitar as responsabilidades que temos de aceitar, pagando os devidos preços. E a frase inspiradora associada a esta dimensão, agora, de responsabilização, de estruturação, de delimitação também, é a frase, na verdade é uma frase da Bíblia, e que diz: quem tentar preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, na realidade a manterá. É um paradoxo. É um paradoxo, desafio ao Nosso Senhor. E esse paradoxo, basicamente, podemos também traduzi-lo de uma outra forma, que é o princípio da limitação criativa. E o princípio da limitação criativa, o que nos diz é que, se queremos de facto expandir algo, primeiro temos de nos contrair e de nos concentrar para então podermos concretizar e transferir as forças que são necessárias para que essa concretização possa acontecer. E, portanto, evidentemente que é a parte menos agradável para muitos de nós, porque é muito engraçado, é muito giro ter ideias de abundância, ou ler livros de desenvolvimento pessoal, ou ir a cursos, etc. Mas depois, quando é o momento de concretizar, nós, muitas das vezes, é aquilo que nos retém mais. Não queremos assumir aquelas responsabilidades. Desempenhar aquele tipo de papéis não me agrada. Colocar-me assim em exposição das minhas fraquezas, das minhas limitações, também não é aquilo que mais fica bem na fotografia, etc, etc, etc. Mas é uma etapa absolutamente decisiva para podermos fazer aquilo que nos compete. E, portanto, nos próximos 30 segundos, aquilo que eu te peço é que tires algumas notas sobre o que é que dás. O que é que dás? O que é que estás disposto a dar? Como é que estás disposto ou disposta a limitar-te para fazeres acontecer então essa criação de valor que te vai alimentar a árvore da abundância e permitir que passes para as próximas fases? E agora aqui uma ressalva. Concretizando esta primeira parte, tens uma primeira triangulação que vai alimentar e nutrir todo o resto da árvore da abundância. Todas as restantes etapas se fundam nestas primeiras 3 que estamos prestes a concluir. Portanto, nos próximos 30 segundos, por favor, coloca aí as tuas ideias sobre o que é que tu dás. Como é que aplicas o princípio da limitação criativa. Mais 10 minutos. Muito bem. E eram 10 segundos e não 10 minutos. Mas se estiveres a ver mais tarde,
o vídeo e não esta transmissão no momento em que está a acontecer, podes parar à vontade e fazer então as tuas notas com toda a calma do mundo e reveres e revisitares tudo isto que temos estado aqui a falar. Continuando então, queres partilhar mais alguma coisa? Por favor, partilha. Espero que tenhas conseguido consolidar a primeira etapa do triângulo. Então, e vamos avançar já para o quarto passo. E o quarto passo é Shezed. Shezed, associado ao planeta Júpiter. Então, traz-nos, em termos da tela do modelo de negócios, as fontes de rendimento e também o que recebes. O que recebes em termos da tua prática profissional. São então as dádivas que tens aqui nesta quarta dimensão da tua árvore da abundância. As 4 virtudes fundacionais que estão aqui associadas, então, às fontes de rendimento ou àquilo que tu recebes, são, na minha opinião, a generosidade, a grandeza, o perdão e a organização. E elas todas têm uma relação, na minha perspectiva. Por exemplo, é evidente que, então, se fizermos a transladação do produto que veio das 3 dimensões anteriores, chegamos a esta quarta e conseguimos, então, ter algo para dar. Temos algo para dar e, portanto, isso impele-nos naturalmente a ser generosos com aquilo que temos para dar, com aquilo que queremos que os outros possam beneficiar. Se estamos, de facto, a fazer as coisas na ótica benévola, que é a ótica aderente aos princípios universais. Nós vemos como é que o universo opera. O universo simplesmente é na natureza, as formas sucedem-se umas às outras, o universo continuamente cria formas e não está a cobrar primeiro antes de criar. Não, ele cria primeiro e depois todo o festival da vida acontece. E assim deve ser a nossa prática, evidentemente assumindo que já temos aqui as realidades que temos vindo a falar nas outras séfiras que têm vindo a ser transladadas devidamente e então conseguimos avançar e conseguimos pôr o pé no passo, na pedra seguinte, por assim dizer, no degrau a seguir. E, portanto, essa generosidade e repetir essa generosidade leva naturalmente à grandeza, conduz naturalmente à grandeza e evidentemente que em termos dessa grandeza, pois o que vai acontecer é que nem sempre essa grandeza vai ser honrada em termos das respostas e das reciprocidades devidas. E portanto o que vai despoltar em nós é a necessidade muitas das vezes de perdoar a nós e aos outros as falhas que possamos, e os erros que possamos cometer nesse percurso que chegou até aqui. E então a partir do momento em que o fazemos, também somos capazes de ganhar um discernimento extra e esse discernimento extra de nos permitir continuar a dar, ao mesmo tempo de reconhecermos as melhores formas de o fazer, vai gerar então uma organização, uma forma de fazer, ou uma forma prospectiva e uma forma deliberada de fazer as coisas que se articula em termos daquilo que verdadeiramente é significativo para nós. Faz sentido? A frase significativa que eu escolhi aqui é uma frase complementar da frase anterior. E então, da frase da dimensão anterior, da dimensão número 3. E então, nesta dimensão número 4, a frase é: o verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. E é uma frase de Antoine de Saint-Exupéry, o famoso autor do Príncipezinho. E, portanto, nos próximos 30 segundos, eu gostava que tu pensasses sobre o que é que tu recebes. O que é que tu recebes de expressar-te autenticamente como és e nesta decantação, nesta transferência de energias que temos estado a ver aqui hoje. 30 segundos a partir de agora. Mais 10 segundos.
Muito bem. Muito bem. E estamos. E estamos aqui também. Estamos aqui também. Se não queres partilhar algum dos teus comentários, então eu passo já e, por favor, partilha à vontade, mas eu vou já seguir então para a dimensão número 5. E a dimensão número 5, então, é denominada na árvore da vida de Geburah, está associada ao planeta Marte. Em termos dos nossos blocos constituintes, tanto do modelo de negócios da organização como do modelo pessoal, estamos a falar das atividades-chave que se traduzem em termos do modelo pessoal naquilo que tu fazes. E, portanto, Marte é o planeta regente associado a esta dimensão e Marte é a ação. E, portanto, é entrar em ação e fazer coisas, iniciativa, determinação, rigor também, persistência, combatividade. E a frase que eu associei aqui é: não basta fazer o bem, há que fazê-lo bem. É uma frase que eu já citei várias vezes. Em Diderot também já havia atribuído a Santo Agostinho. Às tantas, podem ser várias pessoas a dizer a mesma frase, ou então as atribuições é que podem falhar. Mas aqui o mais importante então é entendermos que nesta questão das atividades é importante que sejamos consistentes, que sejamos rigorosos também, sejamos disciplinados e, claro, isto já está a entroncar com as 4 virtudes que eu recomendo que tenhas em consideração a ativar então esta quinta dimensão da árvore da abundância. E que são as virtudes da iniciativa, da disciplina, dos hábitos, para se traduzirem na consumação em mestria, que é o grande fruto desta dimensão número 5 de Geburah, das atividades-chave. Fazer as coisas bem feitas, sermos proficientes e eficazes naquilo que estamos a fazer. Procurarmos isso. Não somos obrigados a ser perfeitos, mas somos convidados a dar o melhor que podemos dar em cada momento, e então estamos cada vez mais perto dessa perfeição, mesmo sem a atingir. Torna-se um ideal positivo em nós. E, portanto, aqui a questão fundamental é esta. Quais é que são as atividades? O que é que tu fazes, então, para teres essa abundância? De que forma é que acrescentas valor, ou podes acrescentar valor, ou queres acrescentar valor, para que essa abundância faça mais parte da tua vida? 30 segundos a partir de agora. Mais 10 segundos. Muito bem. Muito bem. Próxima dimensão da árvore da abundância. A dimensão número 6. Associada à Séfira Tiferet. Regida pelo planeta, que não é um planeta, é o astro Sol. E estamos aqui nos blocos constituintes do modelo de negócios e do modelo de prática pessoal, do Business Model U, canais de clientes para o modelo de negócios e como te conhecem e como é que entregas o teu valor para a tela pessoal do Business Model U. E as 4 virtudes que eu recomendo que aprofundes são a clareza, a beleza, o equilíbrio e o fluxo. Nós temos vindo a falar sobre estas virtudes em outras transmissões. Se quiseres algum esclarecimento mais personalizado agora, no final desta transmissão, pede-me. Já nos estamos a alongar e, portanto, eu vou ser mais expedito agora. E peço-te então que em 30 segundos anotes como é que te conhecem, como é que tu entregas, quais é que são os canais para os quais chegares aos teus clientes, se estás numa organização, ou no caso de não teres clientes numa organização, e não estares a equacionar a tua geração de valor, a tua abundância nesses termos, então como é que te conhecem e como é que entregas? 30 segundos.
Mais 10 segundos. Muito bem. Muito bem. Estou a ver a tua pergunta, Leonila, com toda a razão. Sobre esta sexta, qual a frase? E nem de propósito. A frase é: quanto mais te conheço, mais gosto de ti. Não, o autor é anónimo e eu esqueci-me por algum motivo de partilhar esta frase. No momento certo ela sai. E portanto a questão é esta: como é que está a correr? Queres fazer aqui algum comentário? Queres me enviar uma mensagem mais tarde? Ainda vais querer rever e depois ter uma noção? Muito bem. Vamos avançar já para a próxima dimensão da Árvore da Abundância. E a próxima dimensão da Árvore da Abundância é a dimensão número 7, associada à Séfira Netzah. E a Séfira Netzah está associada ao planeta Vênus. E vamos já começar pela frase inspiradora desta dimensão: juntar o útil ao agradável, é a frase, é uma frase muito conhecida, de uso corrente. E em termos da tela de modelos de negócio, ou da tela da prática pessoal, então temos as relações com clientes na tela dos modelos de negócio e temos o bloco, peço desculpa, e o bloco como interages em termos da tua tela de prática pessoal. Como interages, como te relacionas com os clientes no caso de estás numa organização. Esta sétima dimensão que estamos aqui a considerar. E estás-me a dizer que está a correr muito bem em sprint, mas fazendo, Leonila, sim. Olha, eu já tinha feito isto e agora já tinha feito, estou a fazer outra vez agora convosco. Portanto, estamos aqui juntos a fazer este exercício. Estamos todos a fazer o exercício. E, portanto, 30 segundos, então, para esta dimensão número 7, relações com clientes, ou como interages a partir de agora. E as virtudes da sétima, ainda falta o tempo, ainda faltam 10 segundos. Eu estou agora aqui a precisar de ajustar aqui um pouco o tom, porque eu também estou a inovar, nunca fiz isto numa transmissão em Facebook Live, ainda para mais com tantos atributos. Mas adiante, as virtudes da sétima então são entendimento, harmonia, reciprocidade e prazer. Mais uma vez, tem uma sequência: entendimento, harmonia, reciprocidade e prazer, e umas naturalmente conduzem às outras se consumadas. E portanto eu acredito que nas nossas relações com clientes ou na forma como interagimos devemos procurar estas dimensões: entendimento, harmonia, reciprocidade e prazer. Das formas apropriadas aos contextos, evidentemente. Mais 10 segundos. Muito bem. Muito bem. Isto vai ser útil. Vai ser útil. Depois destes disparos rápidos, das respostas mais imediatas que estão em pano de fundo da nossa consciência, vai ser útil. Tu olhares para a tua folha, revisitares esta transmissão e depois eu tenho uma surpresa no final para ti. Mas para já é isto. Então vamos passar já para a oitava dimensão da Árvore da Abundância. E a oitava dimensão da Árvore da Abundância é a dimensão de Iode, associada também ao planeta Mercúrio. As virtudes desta oitava dimensão, começando já pelas virtudes, então, são as virtudes do planeamento, da lógica, da narrativa e dos detalhes. Planeamento, lógica, narrativa e detalhes, e estas devem se articular mais ou menos. A sequenciação aqui é como as energias de Mercúrio, é mais imediata, portanto, usá-las todas em conjunto para então libertar entendimento sobre os dois blocos das nossas telas de negócio ou de prática profissional, e é o bloco das parcerias-chave, ou o bloco de quem te ajuda a entregares ou a gerares o teu valor. Quem te ajuda a entregares ou a gerares o teu valor. E no caso da tua organização, quem são os parceiros-chave
que te ajudam no teu processo de geração, criação e entrega de valor. É isto que está aqui em causa e, portanto, 30 segundos para esboçares as tuas respostas a partir de agora. Mais 10 segundos. Muito bem, muito bem. E mais uma vez, não disse a frase da oitava. A frase da oitava, então, é até aos mais ínfimos detalhes. Esta é a frase inspiradora desta dimensão. Até aos mais ínfimos detalhes. Vermos tudo aquilo que podemos fazer em termos então, deste entendimento de quem podemos envolver no nosso processo de geração de valor, de quem é que nos ajuda a entregar valor e como é que nós podemos então participar também no processo de geração de valor dessas pessoas, dessas organizações, dessas entidades, desses stakeholders, para usar o termo da gestão e dos negócios. Como é que podemos então fazer esses envolvimentos e ampliá-los, melhorá-los, aprofundá-los, se possível for. Nona, estamos quase a chegar ao fim, já só faltam 2. E vamos agora para a nona. Nona dimensão da árvore da abundância. É a dimensão Yesod, associada à Lua como a... E vejo aqui o Leonil, eu diria que também poderia ser mete tudo o que és no mínimo que fazes, sem dúvida. Sem dúvida. Podes usar essa. Aliás, e tu que estás a ver, não só a Leonila, usa as frases que mais te inspiram para ti, para desbloquear. Se tens alguma frase que está a saltar na tua cabeça, usa essa frase. Aqui a questão fundamental é usar frases que se articulem precisamente com aquilo que está aqui a ser criado. A Leonila trouxe aqui uma excelente sugestão. Eu penso que pode ser perfeitamente compatível ter a frase que estás aqui a receber de mim como a frase que te ocorra e usa aquilo que faz mais sentido para ti. Continuando então, a dimensão Yesod da Lua está associada então, em termos da árvore da vida, aqui no nosso modelo da árvore da abundância, está associada aos blocos constituintes dos segmentos de clientes na tela do modelo de negócio e associada também a quem tu ajudas na tua prática pessoal. Quem é que tu ajudas? Que tipo de pessoas tu ajudas? Conheces as necessidades dessas pessoas? Entendes os seus anseios? Estás a fazer o teu trabalho para aperfeiçoares cada vez mais esse entendimento da maneira que te é possível e que é desejável face ao ponto onde te encontras? E então as virtudes que eu escolhi associar aqui, em termos do nosso modelo da árvore da abundância, são, primeiro, a pureza, segundo, a consolidação, terceiro, a intimidade e quarto, a sustentabilidade. E a frase inspiradora é olhar a quem para poder fazer bem. Olhar a quem para poder fazer bem, a frase é minha, digamos assim, não é uma citação, e acho que é uma frase que faz sentido aqui, porque na realidade o mesmo tipo de sugestão, o mesmo tipo de orientação, o mesmo tipo de conselho, ou até de pergunta, pode ser ou impotente para ajudar a alguém, ou até mesmo prejudicial, ao passo que noutra pessoa, noutra circunstância, noutro contexto, pode ser exatamente aquilo que a pessoa está a precisar e aquilo que vai precisamente fazer o extra, o gatilhar daquilo que é necessário para essa pessoa progredir. E, portanto, o que eu te recomendo é que, então, consideres estas 4 virtudes também em contraponto a refletir sobre quem ajudas e quais é que são os teus segmentos de clientes
E as virtudes, eu volto a repeti-las, são as virtudes da pureza, da consolidação, da intimidade e da sustentabilidade. Também há uma relação entre elas. Podemos aprofundar isso mais tarde. Se me perguntares, agora não quero estar a roubar, não é roubar, mas não quero estar a comprometer mais do teu tempo. E, portanto, mais 30 segundos para responderes a este ponto. A partir de agora. Mais 10 segundos. Muito bem. Muito bem. Estamos. E se não tens comentários que queiras fazer, eu proponho então que passemos já para a décima. Para a décima e última da nossa árvore da abundância. É a dimensão onde tudo se consuma, onde tudo tem a acontecer. É a dimensão, é a décima, chamada de Malkut, na árvore da vida cabalística, representativa do planeta Terra, da dimensão material, daquilo que podemos ver e tocar e ativar com os nossos 5 sentidos. E não só, mas com os nossos 5 sentidos, com certeza. E, portanto, aqui as virtudes fundamentais são as da ação, da realização, que deverá, se tudo correr bem, culminar num legado. E são estas 4 virtudes que eu recomendo que possas pensar, que possamos equacionar e ativar. E então, em termos das associações a estas telas do Business Model Canvas e do Business Model U, a tela do modelo de negócios e a tela do modelo de prática ou de negócio pessoal, está relacionado não com nenhum bloco específico, mas com a ativação de toda a tela. Portanto, são as entregas de valor. E são basicamente a forma como tu entregas as tuas ajudas. Como é que tu fazes a diferença? Como é que tu fazes acontecer? Que é a fase de apoio a esta dimensão. É a dimensão do fazer acontecer. O plano, fundamentalmente, foi feito, articulado, gizado, refletido, ajustado nas dimensões anteriores, nas 9 dimensões anteriores. Aqui é fazer acontecer e é agir recorrentemente. Já falámos também sobre isto. A prática deliberada, reiterada, consistente, aperfeiçoada, decisiva, comprometida. E eu aqui poria, se fosse eu, poria a frase que te inspirou a ti, Leonila, penso que na 8ª dimensão, que é, também já falei aqui várias vezes, que é a frase do por tudo o que és no mínimo que fazes. E esta é a frase que, claro, é muito inspirada por Fernando Pessoa, e eu usaria esta mesma frase para então nos motivar aqui, para nos motivar então a continuarmos a ter uma atitude comprometida com gerar abundância, não só nas nossas vidas, como para as vidas dos outros. Aliás, estão absolutamente interligadas, como dizia Zig Ziglar. Zig Ziglar dizia: para teres aquilo que tu queres ter, ajuda aos outros a terem aquilo que eles querem ter. E então e é o princípio que aqui está embutido. Se ajudarmos os outros a terem aquilo que querem ter, aquilo que precisam ter, muito mais eles irão receber.
E bom saber que estás aqui a identificar alguém para ser visto amanhã. Não sei se és exatamente tu, Ruth, bem-vinda, obrigado por estares aí, ou se é alguém que tem o mesmo nome que tu. Seja como seja, serás muito bem-vinda e digo-te a ti que estás a assistir que se quiseres identificar alguém que achas que pode beneficiar desta transmissão, deste trabalho, ou tu mesmo, se queres fazer mais tarde, então falo. E a surpresa que eu tinha para ti era, se queres que eu te envie, podes imprimir, não é um caderno, na verdade é um ficheiro, que podes imprimir com folhas que têm estas frases, as dimensões que estão aqui a ser articuladas, as virtudes, os blocos constituintes que falámos, todas página a página, para tu poderes imprimir e usar e fazer à mão, ou para fazer em fecheiro, se entenderes. Para fazeres no fecheiro não é tão fácil que eu vou-te enviar um PDF, não, ou melhor, posso-te enviar até uma nota de Evernote, não tenho que te enviar necessariamente um PDF. A única coisa que eu preciso então é que me partilhes o teu e-mail e eu envio-te então uma nota onde vais poder fazer este trabalho à tua vontade, à tua maneira, em formato eletrónico, já com tudo registado. Se quiseres atualizar as versões que tenhas agora de teres feito o exercício, por exemplo, em papel. E era este o método que eu tinha para partilhar contigo. Tentei concentrar múltipla informação num intervalo de tempo curto aqui desta transmissão, em todo o caso, e com alguns desafios aqui de entrega. Em todo o caso, eu espero que te seja útil e deixe-te então com este método, deixe-te com a ferramenta. Se quiseres então o material de apoio, envia-me um e-mail e eu tenho todo o gosto em disponibilizar. Namasté! Por hoje é tudo. Continuamos a falar de propósito amanhã. Vemo-nos lá.